Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tanto faz, não sei que hora que você vai assistir essa aula, mas o importante é que seja bom esse período. E vai ser bom porque agora a gente vai falar de biologia. Nessa primeira aula que eu estou gravando aqui com o meu brinquedo especial que eu arrumei, essa luzinha aqui, a gente vai falar dos conceitos importantes que a gente vai ver enquanto a gente estiver estudando genética, tudo bem? Então essa é uma aula de introdução à genética mendeliana. Vamos lá? O primeiro conceito importante que a gente tem, na verdade é um conceito que a gente já conhece, a gente já viu em outros momentos, né? Provavelmente aí você se lembra do DNA. O que é o DNA? DNA é uma molécula que é capaz de guardar informações. E ela tem aquela forminha com uma dupla hélice helicoidal, uma dupla hélice de nucleotídeos agrupados, né? Uma sequência de bases nitrogenadas específicas. Lembra quais são as bases? Sequências de A, T, C e G, né? A sequência de bases é que vai dar o nosso código genético, que vai ser lido lá durante o processo de tradução gênica nos ribossomos, tudo bem? Depois do DNA, a gente tem um outro conceito importante que está associado a ele, que é o conceito de gene. O conceito de gene seria o quê? Então, um trecho, um pedaço desse DNA que é capaz de sintetizar um RNA funcional. Ou seja, gene é uma sequência específica de bases, que pode ser menor ou maior, dependendo do gene, que é capaz, né, em si só, de sintetizar, de ser transformada em um RNA funcional. RNA funcional necessariamente não é um RNA que vai formar uma proteína diretamente, né? Antigamente se achava que um gene era igual a uma proteína, mas hoje não. A gente sabe que tem RNAs, por exemplo, formados a partir do DNA, que podem se transformar em RNA ribossômico ou outros tipos de RNAs. Tudo bem? Então, por definição, gene é um trecho de DNA capaz de sintetizar o RNA funcional. Todos esses conceitos eu vou mandar para vocês aí por escrito também, beleza? Outro conceito importante na genética é o conceito de alelo. Alelo, pessoal, seria o quê? Alelo é uma versão diferente de um mesmo gene. Então, por exemplo, vamos imaginar aí que você tem um gene que surgiu no processo evolutivo dando pigmentação, coloração para o olho, né? Existe então esse gene que durante o desenvolvimento do indivíduo vai dar coloração para o olho. Só que esse gene ao longo do processo ele sofreu pequenas modificações. Então hoje, por exemplo, nós temos um gene que dá a coloração castanho para o olho e o mesmo gene com uma versão diferente que dá a coloração azul para o olho. Então o gene para a cor do olho castanho e o gene para a cor do olho azul são o mesmo gene, né? Os dois são do mesmo gene, porém são versões diferentes, ou, como a gente costuma chamar, são alelos diferentes do mesmo gene, tudo bem? Então, alelos são versões de um único gene. A palavra cromossomo, né? Vocês já estão habituados com essa palavra, né? Aquela estrutura que é mais ou menos assim, tem um centrômero, ou às vezes a gente desenha assim, né? Durante a divisão celular, ele está duplicado. Um cromossomo não é nada mais do que uma molécula de DNA. Um cromossomo é uma molécula completa de DNA. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a espécie humana tem 46 cromossomos, é a mesma coisa de dizer, por exemplo, que a espécie humana tem 46 moléculas de DNA. Tudo bem? Então, um cromossomo é uma molécula inteira de DNA. Como a gente já viu, um gene é um trecho do DNA que carrega uma informação para gerar um RNA funcional. Então, um cromossomo, na verdade, é uma fita de DNA, uma molécula inteira de DNA que contém vários genes. Tudo bem? E aí a gente tem a ideia de cromossomo homólogo, né? Ou cromossomos, vamos colocar no plural, cromossomos homólogos. O que são os cromossomos homólogos? São dois cromossomos que têm a mesma estrutura, o mesmo tamanho, a mesma forma e que carregam a mesma sequência de genes. Então, os dois cromossomos homólogos vão ter as mesmas sequências de genes. Vamos supor aqui, então, que eu tenho um cromossomo aqui, vou fazer ele simples, não duplicado,
e o cromossomo dele homólogo. Então, eles estruturalmente são muito parecidos, são semelhantes. Estruturalmente, eles são iguais, na verdade. E aí, se eu tiver, por exemplo, nesse cromossomo aqui, ó, nesse locus. Locus é outro conceito importante, é o lugar do cromossomo, é o lugar onde a gente encontra um determinado gene, é o locus gênico, tudo bem? Então, nesse locus aqui, vamos supor que eu tenha, pegando o nosso exemplo da cor do olho, aqui um gene para cor do olho. Bem aqui nesse lugarzinho, tá? Significa o quê? Então, dizer que esse cromossomo é homólogo a esse. Significa que no mesmo locus, ou seja, no mesmo lugar desse cromossomo, a gente vai encontrar também um gene para a cor do olho. Só que eles não são cópias, né? Não se engane, não é porque a gente tem um gene aqui e o mesmo gene aqui que eles são idênticos. Eles podem ter versões diferentes desse gene. Então, por exemplo, a gente pode dizer que aqui ele tem um gene para a cor do olho que a gente vai denominar azão, que é o alelo que dá a cor de olho castanho, e aqui ele tem o azinho, que é o alelo que dá a cor de olho azul, tudo bem? Então, eles têm o mesmo gene no mesmo lugar, porém pode ter uma variação gênica. Não necessariamente também, poderia ser azão aqui, azinho aqui e azinho aqui, ou o inverso disso, azinho aqui e azão aqui, tá? Então, cromossomos homólogos são cromossomos que carregam a mesma sequência de genes, porém podendo haver variações. Da onde vêm esses cromossomos homólogos, né? Todo mundo que tem cromossomos homólogos nas suas células, a gente diz que é diploide. Diploide por quê? Porque tem 2 cromossomos de cada tipo, tá? Então, se tem cromossomos homólogos, tem 2 cromossomos de cada tipo, é considerado diploide. Tá? E por que a gente tem 2 cromossomos de cada tipo? Porque um desses cromossomos aqui tem origem materna, você herdou da sua mãe. E o outro dele, do mesmo tipo, você herda do seu pai. Tudo bem? Então você herda um cromossomo da sua mãe, um do seu pai para cada tipo. Tá? Então, na verdade, quando a gente fala que nós temos 46 cromossomos, nós temos 23 pares de cromossomos. Beleza? Agora vamos falar de alelos. Lembrando que alelo é uma versão diferente de um único gene, né? De um mesmo gene. Alelos dominantes, então, quando eu falo que os alelos são dominantes, significa o quê? Que essas são as versões do gene, né? Ou essa é a versão do gene que vai prevalecer quando tiver 2 genes diferentes. Lembrando que todo indivíduo é diploide, tem 2 cromossomos, então ele vai ter sempre 2 genes também para cada tipo, certo? Azão e o azinho nesse caso aqui. Então, sempre que o indivíduo tiver 2 genes diferentes, aquele que expressar a sua característica, aquele que aparecer no fenótipo do indivíduo, vai ser o gene dominante. Tudo bem? Então, por exemplo, lá para a cor do olho, eu falei que o azão era a cor do olho castanho. E o azinho era a cor do olho azul, certo? Nesse caso, então, esse indivíduo que tem essa conformação gênica aqui, ele vai ter o olho castanho. Por quê? Porque o castanho é o alelo dominante em relação ao azul aqui, ou seja, lá vem o gás. Ou seja, quando eu tenho o azão e o azinho, vou fazer separado aqui, ó. Se eu tiver isso aqui, então, no indivíduo, como prevalece a característica desse aqui, e esse aqui fica oculta, a pessoa não fica com o olho castanho e outro azul, né? Vai ficar com o olho castanho. Então, esse aqui, o azão, eu digo que é o alelo dominante, tá? Então, alelo dominante é aquele que prevalece no indivíduo heterozigoto. Eu já vou dar esse conceito também, o que é heterozigoto, tá bom? Então, isso aqui é um indivíduo heterozigoto. No indivíduo heterozigoto, aquele gene que prevalece, que aparece a sua característica, é o alelo dominante, beleza? E aí a gente tem também, óbvio, o alelo recessivo. O alelo recessivo é o outro, né? Então, no indivíduo desse tipo aqui, o alelo recessivo é aquele alelo que está lá presente, mas não aparece a sua característica, não expressa ela, tudo bem?
Bom, eu acabei de falar um outro conceito aí, vamos falar dele então. Heterozigoto. Heterozigoto é o quê? É um indivíduo ou uma célula, né, que para um determinado gene tem dois alelos diferentes. Então, esse aqui, por exemplo, seria um indivíduo que para o gene da cor do olho é heterozigoto, porque ele tem um alelo azão e um alelo azinho. Tem alelos diferentes, é heterozigoto, tá? Então, poderia ser, por exemplo, falando de outros genes, Bzão Bzinho, Czão Czinho. Se tem dois diferentes, é heterozigoto, tudo bem? E aí, retomando lá, né, o alelo dominante no heterozigoto é o que vai expressar a sua característica, o alelo recessivo no heterozigoto é o que não vai expressar a sua característica. Depois a gente tem o conceito de homozigoto. Homozigoto seria o quê? Seria um indivíduo, né, que carrega lá para um determinado gene dois alelos iguais. Então aqui a gente tem um indivíduo heterozigoto. Um indivíduo homozigoto seria o quê? Um indivíduo que tem, por exemplo, os dois alelos recessivos. Esse aqui teria o olho da cor azul, né? Porque esse aqui é o gene para cor azul, o azinho. E como ele tem os dois, aí ele vai expressar a sua característica, né? Ele é um gene recessivo, ele só se expressa em homozigose, ou seja, em indivíduos homozigotos recessivos, tá? O indivíduo também poderia ser o que para esse alelo aqui? Azão, o homozigoto dominante. Nesse caso também, olho castanho, e aí não tem a presença do segundo alelo recessivo, aí os dois são dominantes. Então, homozigoto e heterozigoto, tudo bem? Para a gente falar de mais um conceito importante, que é o genótipo. Genótipo. O que é genótipo então, pessoal? Genótipo é a carga gênica que o indivíduo possui, tá? Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, esse indivíduo aqui que a gente está estudando, qual que é o genótipo dele para a cor do olho? O genótipo dele para a cor do olho é azão, azinho. Isso aqui então é um genótipo. O genótipo é a análise dos genes. Quais são os genes que o indivíduo tem? Esse indivíduo aqui, ó, ele tem um genótipo Bzão Bzinho, tá? Ou esse indivíduo, genótipo azinho, azinho, beleza? Então, genótipos são os genes que o indivíduo carrega. Depois, o outro conceito que é parecido, mas, né, a palavra é parecida, mas o conceito é diferente, é o fenótipo. Fenótipo, cuidado para não confundir esses dois. Genótipo tem a ver com os genes, o gene que o indivíduo carrega. Fenótipo tem a ver com a característica que esses genes expressam, tá? Então, fenótipo é a característica expressa pelo genótipo, tá? Então, por exemplo, esse indivíduo aqui, como a gente já falou, vou forçar um argumento aqui no exemplo, aliás. Esse indivíduo aqui, ele tem um genótipo azão, azinho. O azão é dominante em relação ao azinho, então o azão é o gene que dá, o alelo que dá a cor de olho castanho. Se ele é dominante, vai aparecer a característica dele. Ou seja, esse indivíduo heterozigoto vai ter o fenótipo olhos castanhos. Tudo bem? Então, fenótipo seria a cor do olho. Beleza? Esse indivíduo aqui, ó, azinho, azinho. O genótipo dele é azinho, azinho. O fenótipo dele seria olhos azuis. Esse aqui, azão, azão, ele tem o genótipo azão, azão. E o fenótipo seria olhos castanhos também. Então, o mesmo fenótipo, dois genótipos diferentes podem ter o mesmo fenótipo. Nesse caso de dominância completa. Logo, logo a gente fala sobre dominância também. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer sobre o fenótipo é que o fenótipo é a característica expressa pelo genótipo. Entretanto, não é só isso, tá? O fenótipo, ele não é simplesmente a característica expressa pelo genótipo. Ele é a característica que se expressa a partir do genótipo, a partir do gene do indivíduo, só que essa característica sofre influência ambiental, ou seja, ela pode ser modificada pelas condições ambientais. Um jeito da gente entender isso é pensar assim, ó, se a gente pegasse um indivíduo, aliás, se a gente pegasse uma mulher, um experimento hipotético, né, uma mulher grávida de gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos idênticos, deixasse lá os bebezinhos nascerem, e aí a gente pegasse os dois, né, é um pouco cruel, mas é só hipotético, né, não faríamos isso, mas se a gente pegasse os dois,
na hora que eles nascerem, tirássemos da mãe e separássemos eles, colocássemos um para viver no extremo norte do planeta, numa região mais fria, e o outro para viver numa região mais quente, nos trópicos aí, né? E deixássemos eles lá vivendo a vida toda. Supondo que eles tenham vivido até os 18 anos, quando eles completassem 18 anos, a gente pegasse os dois e colocasse um do lado do outro. Eles seriam iguais? Muito provavelmente a resposta que você pensou aí ou falou mesmo é não, eles não seriam iguais, né? Porque eles viveram em ambientes completamente diferentes. Um muito frio, né? Com pouca incidência solar, o outro muito quente, com bastante sol, e aí outras condições também pode ter diferenciado a vida dos dois. Então, obviamente, eles não vão ser idênticos, apesar de geneticamente, apesar do genótipo deles ser iguais, né? Os gêmeos univitelinos têm o mesmo genótipo. Porém, né, se as condições em que foram criados forem muito diferentes, eles vão ter um fenótipo diferente, porque o fenótipo é a expressão da característica do genótipo com influência ambiental, tá? Não pode esquecer dessa parte aí. Bom, para a gente começar isso, então na próxima aula eu vou falar sobre a primeira lei de Mendel, para a gente de fato começar a estudar um pouco mais de genética, beleza? Qualquer dúvida é só me mandar e eu respondo para vocês, ok? Valeu, até mais então e fique em casa, gente. Valeu!